Número 1 em desenvolvimento econômico. Número 1 em inovação. Número 1 em capital humano. Número 1 em mercado consumidor. Número 1 em qualidade de vida. Bem-vindo ao estado de São Paulo, porta de entrada do Brasil. O estado mais sustentável do país. Um estado gerador de riquezas. Maior descoberta de reservas de petróleo e gás natural do mundo nos últimos anos. Maior centro financeiro do Hemisfério Sul. Sede de uma das maiores bolsas de valores do mundo. Maior mercado consumidor e de serviços do Brasil. O principal destino para os estrangeiros e seus investimentos. Excelência em capital humano. As melhores universidades da América Latina. Estado brasileiro que mais investe em pesquisa e inovação. Um estado em constante crescimento. Melhor infraestrutura e logística do Brasil. Aqui você vive melhor. Faça parte do estado número 1 do Brasil. Investe São Paulo, o seu parceiro. Na Investe São Paulo, você recebe apoio gratuito para instalar seu negócio no estado mais dinâmico do Brasil. Localização diária para o seu negócio. Informações estratégicas. Assessoria tributária, ambiental, infraestrutura. Contatos com órgãos públicos, privados e agências de fomento. Investe São Paulo, a sua porta de entrada para o estado número 1 do Brasil. Proteja sua marca. Na Salvaguarda Marcas e Patentes, microempreendedor individual e empresa de pequeno porte tem desconto especial. Peça seu orçamento.
noite, pessoal. Boa noite, tudo bem? Mais um dia aqui com vocês. Espero que seja uma noite agradável, de muita informação, bem interessante aí para o pessoal que gosta de assuntos sobre beleza e imagem, né? E hoje eu estou com uma especialista aqui no assunto, né? O nome dela é Ivone Lopes. Ela veio nos trazer e compartilhar um pouquinho das suas experiências, né, que são fantásticas. Eu tive a oportunidade de conversar com ela assim, um pouco antes. Né? Eu gostaria de te agradecer o convite, né, por você estar aqui e compartilhar comigo e com as outras pessoas isso tudo que você tem sobre conhecimento. Né? Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Eu que agradeço, Cris, por estar aqui. Agradeço muito pelo convite. Venho trazer um pouquinho do meu conhecimento. Venho trazer um pouquinho do meu conhecimento para vocês. Espero que agregue bastante na vida de vocês. Espero que vocês fiquem até o final do programa, que eu tenho muita dica, muito conteúdo que vai agregar muito à imagem de vocês. Muito bacana, né? Eu gostaria que você me falasse um pouquinho da sua história, né? Eu acho muito importante as pessoas conhecerem um pouquinho de quem é cada um de nós, né? E, assim, apresentar a Ivone para as pessoas que estão nos seguindo, né? As suas futuras clientes, porque eu acredito que esse movimento ele vai atingir pessoas que precisam desse serviço, né, Ivone? A gente sabe que é um serviço ainda escasso, né? Sim. Ainda bem escasso e é de muita utilidade, sim, né? É assim, a partir do pensamento que nós conhecemos e sabemos que interfere na saúde, na autoestima, no psicológico, então ele é muito necessário, né? Sim. Então, como que foi aí? Como que você começou? Conta um pouquinho de você pra gente. Sim, eu comecei muito cedo, Cris, bem cedo mesmo. Eu abri meu primeiro salão com 17 anos, já faz bastante tempo. Atuo na área da beleza há mais de 20 anos já. Aí eu montei o meu primeiro salão, mas antes disso eu já trabalhava, já atendia nas casas e tudo mais, que eu acredito que no nosso país muitas pessoas começam dessa forma, você sabe disso, né? E aí, eu me casei, meu marido veio para São Paulo, eu acabei me mudando para cá com a intenção de poder ter mais conhecimento. Por eu morar no interior, né, meu salão foi mais de 18 anos em Minas, né, Ouro Preto, no interior de Minas, né? Cidade maravilhosa. Maravilhosa mesmo. Amo aquele lugar, amo as pessoas de lá e já mando um beijo para todo mundo de Ouro Preto, que eu morro de saudade de todo mundo. Mas aí eu vim para São Paulo, montei meu espaço em São Caetano, né, em São Caetano do Sul. Tive a oportunidade de fazer a universidade, a faculdade na Anhembi Morumbi, que é a Faculdade de Visagismo e Estética, né, e Terapia Capilar. Trabalho em todas essas áreas, mas tenho focado bastante na consultoria de imagem, que eu tenho trazido essa possibilidade das pessoas se conhecerem e transmitir a melhor imagem e transmitir realmente a imagem que ela quer. Porque o que eu tenho percebido é que muitas vezes as pessoas elas nem sabem o que elas querem. Então elas estão vivendo aleatoriamente, comprando uma roupa de qualquer jeito, tendo um cabelo copiando o outro. E a gente precisa realmente trazer essa personalização da nossa imagem para a gente comunicar o que a gente precisa para o mundo, né? Eu acho que faz parte. A essência de cada um, né? Nós somos únicos, então, assim, cada um tem uma essência e por muitas vezes a gente quer seguir um padrão, sim, né? Mas quando a gente fala em personalidade, em pessoal, né? É algo muito íntimo de cada um. Sim. E por muitas vezes a gente não se sente tão bem, a gente não se sente tão apropriado, sim, e não sabe que é porque você está, de repente, imitando uma outra pessoa, exatamente, ou outras pessoas, porque é moda, né? Eu, sim, pelo menos, assim, eu tenho meu jeito que eu gosto, né? De ser e de me vestir. E tem muitas modas que eu não acompanho, porque aquelas modas não condiz comigo, sim, com quem eu sou. E esse trabalho aí de consultoria, né, de imagem, de consultoria de... me ajuda? Consultoria visual, né? Visual, sim. É comportamental o nome, né? De comportamento também. Não, o comportamento é outra coisa. A gente, dentro da consultoria de imagem, existe análise de perfil comportamental.
Só que, assim, a gente não trabalha... O consultor de imagem, ele trabalha a comunicação da imagem. Sim. Que é uma coisa muito importante a ser diferenciada. Porque o que acontece? Muitas vezes as pessoas acham que a gente vai mudar a imagem e vai mudar a personalidade da pessoa. Gente, nunca que você vai mudar uma imagem, você vai mudar a sua personalidade. Para você mudar a sua personalidade, depende de muitas questões, depende de muita coisa e realmente é muito difícil. Sim. Até para a gente mudar um hábito simples, a gente sabe que não é tão simples assim. A gente Sim. precisa de muito esforço, muita dedicação. É boa vontade demais, assim, para conseguir Querer. mudar hábitos que têm que serem mudados, né? Exatamente. Mas dentro da consultoria, eu, Ivone, me formei também em análise de perfil comportamental, que faz parte do processo, né, da minha consultoria Sobre de imagem. isso que eu estou falando. Eu gostaria Exatamente. muito... Mas é muito importante a gente Diferenciar. Sim. Que o consultor de imagem, ele trabalha a comunicação da imagem. Sim. Porque a imagem comunica, a imagem fala mais do que realmente a palavra, né? A gente tem vários estudos que demonstram isso, que quando você vai falar, é só 7% da sua comunicação total que é o que você está falando que importa. Então, 53%, se eu não me engano, é a sua comunicação da sua imagem. A imagem surreal visual. isso, né? A linguagem visual, né? Muito bacana, muito legal. Assim, eu acho que já deu para perceber aí que a gente vai ter bastante coisa interessante, muita coisa boa, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta, tá? Essa pergunta, normalmente, ela é feita para nós. Você estava falando sobre a faculdade, né? É legal também enfatizar que nós tivemos ênfase em cosmetologia, Sim. né? Porque, infelizmente, hoje acontecem muitos erros, né? Coisas que, assim, são graves, por conta... não digo, não é nem que é maldade, nem nada, porque, às vezes, a pessoa acha que sabe, né? Porque eu lembro que eu fiz alguns cursos antes de me tornar cabeleireira, né? O meu primeiro curso eu fiz com 18 anos, não dei continuidade, mas, assim, eu tive uma noção e eu gostava muito. E depois eu fiz outro curso e assim, eu falei, não, legal, é isso mesmo e tal. E aí eu já achava que eu era cabeleireira, né? E aí a gente, e nós, sendo cabeleireiras, a gente se acha capaz de lidar com química, né? Alguns agentes químicos. E aí essa cosmetologia que nós tivemos, assim, assim, para mim foi um divisor de águas. Sim. Foi um divisor de águas, né? Então, isso é importante também. Eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer. Quer comentar? Pode comentar. Não, porque realmente, assim, eu atuei na área, né, há 18 anos, antes de fazer a faculdade, e realmente entender essa questão da cosmetologia, de entender o cosmético em si. E eu vou te falar a verdade, sabe, Cris? Eu falo que antes eu era apenas uma aplicadora de produto e de técnicas. É isso. Né? Por mais que eu fazia, era muito consolidada na minha cidade, meu salão chegou num ápice, minha agenda era lotada, eu tinha uma clientela gigantesca. Eu vou até Minas ainda, atendo meus clientes. E, infelizmente, é triste dizer isso, mas eu era uma aplicadora de produto. E aplicadora de técnica, porque eu não entendia o que estava dentro daquele cosmético. E hoje, eu entendendo o que tem dentro desse cosmético, eu consigo entregar de verdade o que o meu cliente está pedindo e falar a verdade com propriedade, porque não é que eu não falava a verdade por maldade, é porque realmente faltava o conhecimento. Faltava o conhecimento. Sim. E assim, como você falou, nós fazíamos com muita, assim, certeza de que aquilo realmente ia entregar um resultado, né? E às vezes até entregava um resultado visual, né? Visual, Sim. de textura. Mas, na verdade, o que estava se prometendo, na verdade, não era aquilo, né? Infelizmente, a gente estava danificando, a gente estava prejudicando. E esse programa, gente, ele veio para fazer a diferença na vida de você que gosta de beleza, que gosta de trabalhar, que gosta da saúde, que gosta de conhecer sobre os assuntos, né? É por isso que a gente está aqui. E compartilhar é muito importante. Não tem essa, sabe? Porque eu sou a melhor. Não, sabe? Eu acho que existe um espaço aí para todo mundo e é legal a gente se conscientizar e a gente saber o que a gente está fazendo, né? Sim. Mas vamos lá para a consultoria de imagem. Vamos lá. Né?
Eu vou te fazer uma pergunta. O que é um consultor de imagem? O consultor de imagem, Cris, ele ajuda a pessoa a identificar o seu ponto A, né, que é como ele está hoje, no momento, né, o que você está comunicando hoje com a sua imagem. E ele ajuda você a chegar ao seu ponto B. O que é o seu ponto B? É o seu objetivo, o seu desejo, o que você quer comunicar com a sua imagem. Porque muitas vezes as pessoas... Por exemplo, quando você... Vou te dar um exemplo que você vai entender, vai ser mais claro. Por exemplo, quando você está num hospital, você vê alguém de jaleco branco, você deduz que é o médico, que é o ou médico. enfermeiro, isso. Exatamente. Mas normalmente você vai identificar como médico. É. Né? Por quê? Por causa da vestimenta dele, por causa do jaleco branco. Eu estou trazendo isso porque é mais fácil, né, de visualizar. Então, hoje todo mundo sabe que um médico, na maioria das vezes, hoje existe alguns médicos que estão usando uma nova vestimenta, enfim, mas normalmente você vai identificar como um médico. E na nossa vestimenta, na nossa comunicação, você consegue também transmitir essa comunicação. Por exemplo, um questionamento de uma cliente minha, por exemplo. Ivone, eu sou muito séria. As pessoas falam comigo que tem medo de chegar até mim, que me acha muito fechada. E quando você vai conversar com essa pessoa, ela é um doce. Sabe aquela pessoa meiga que você fala assim, meu Deus, não tem nada a ver o que essa pessoa comunica com o que ela é. Agora, aí o ponto-chave disso tudo é o quê? O que ela quer comunicar com a imagem dela? É isso que é o bonito. Se ela realmente quer comunicar essa distância, se ela realmente quer comunicar esse afastamento, ok. Só que muitas vezes ela está comunicando esse afastamento e não é o que ela quer. Ela quer realmente comunicar que ela é meiga, que ela é doce. Só que as cores que ela usa, as linhas que ela usa na roupa, no cabelo, na maquiagem, ou até mesmo as suas expressões faciais, está transmitindo isso. Sua postura também está comunicando. E dentro da consultoria, com as ferramentas que a gente tem, né, que é cabelo, maquiagem, vestimenta, acessórios, né, que é o que um consultor de imagem, as ferramentas que a gente tem para trabalhar, a gente consegue suavizar e transmitir essa imagem. Aí, nossa, a gente começa a falar, vou dando aula, né? Uhum. Mas, aí você vai me perguntar, Ivone, mas como você vai conseguir fazer isso? Porque existe uma comunicação que não é só a minha comunicação. Existe uma comunicação que ela vem desde muitos anos atrás, que a gente vem criando conforme as nossas experiências, a nossa vida. Então, cotidiano, o meio em que vive. Exatamente. Tem vários... O país onde que você mora, a sua classe sim. social, onde você... Mas só que tem algumas comunicações que elas são universais. Sim. E aí, dentro dessa comunicação universal, que a gente traz esses pontos e a gente consegue transmitir essa imagem que você quer. É um pouco complexo para explicar, mas é muito simples na hora da execução, porque a gente tem ferramentas para isso. Por exemplo, eu faço a avaliação da sua face, as medições dos terços, eu identifico a proporção do seu corpo, eu vejo todas as linhas que o seu rosto tem, tanto boca, nariz, e dentro disso eu venho trazendo essa harmonização para a gente estar comunicando o que cada pessoa deseja. E é muito interessante, né? O que a gente começou a falar, né? Que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Você acabou de expor, né? Uma pessoa que transmite ser uma pessoa durona, assim, que não tem tanta acessibilidade, que as pessoas têm receio de se aproximar. Sim. E quando você vai conhecer o interior, conhecer a personalidade dessa pessoa, você percebe que não tem nada a ver com a imagem que ela está comunicando. Sim. Mas só que isso acontece assim, é muito comum acontecer isso, né? A gente sempre, e principalmente quando não se tem muita experiência de vida, porque eu digo que a experiência de vida ela muda muito o nosso jeito de pensar, nosso olhar para as pessoas, né? Eu vejo as meninas, por exemplo, né? Às vezes no salão, você viu a cara daquela menina? Ela tem uma cara de ser fresca, ela tem uma cara de não sei o quê. E assim, e não tem nada a ver. Exatamente. Né? Mas é isso, Cris, que é muito importante. Muitas pessoas falam assim, eu não me importo com o que a pessoa fala, eu não estou nem aí para isso ou para aquilo. Gente, a gente comunica sem a gente querer. Você olha para alguém, você já fala assim, eu gosto dessa pessoa. Não, eu não gosto dessa pessoa. Essa pessoa tem uma cara de chata, tem uma cara de antipática. Nossa, essa pessoa parece ser um doce.
Nossa, é muito... Parece ser gentil. Mas Tem quem pessoas- falou que ela é gentil? É incrível. Só porque você tá olhando para ela, não tem como você saber que ela é Exatamente. gentil. Sim. Entendeu? Então, assim, é um teste muito simples para você entender isso. É, por exemplo, tu pode perguntar para todo mundo. Você chegou num shopping ou você está num determinado lugar e você precisa de uma informação. Você precisa perguntar para alguém uma informação. Aí vamos falar de duas mulheres. Tem uma mulher que está toda de preto, um blazer, vamos supor que ela está de blazer, toda de preto, com óculos bem fechadão, preto, quadrado, o cabelo extremamente alinhado e com uma postura muito ereta. E do outro lado tem uma moça com um vestido florido, delicado, com aquele cabelo mais loiro, ondulado, com uma maquiagem mais rosadinha. E aí eu te pergunto, qual das duas você vai chegar para perguntar uma informação? Eu vou chegar para que tá de vestidinho, tá com... Porque ela já está te transmitindo que ela vai ser gentil com Sim, você. sim. E a pessoa que está lá, não tô falando quem é ou quem deixa de ser. Sim, mas o sim. que cada uma está comunicando Sim. é uma determinada imagem. Você tem medo, normalmente, de chegar perto dessa pessoa. E existe até um pensamento, né, ali de segundos que você fala, eu preciso de uma informação. E você vê essas duas pessoas e fala, não, vou perguntar para aquela. Não, você nem pensa, Você você já nem vai pensar. mas assim, você já raciocinou, foi muito rápido. Exatamente, porque isso tudo é né? inconsciente. E como a imagem, ela fala. Exatamente. Como ela fala, né? Sim. E é muito legal isso, é muito E a interessante. gente precisa trazer esses pontos ao nosso favor. Sim. Porque é isso que acontece. As pessoas, elas acham que isso não importa, mas isso importa. Sim. E a gente vê todo mundo no meio artístico, essas pessoas bem-sucedidas, elas usam a imagem a favor delas. Ivone, eu acho assim, que também chega um período da vida que a gente precisa se desprender de certos paradigmas, de certas coisas, né? Sim. Essa imagem que nós estamos tratando aqui é diferente do que eu vou falar. Nós nos importarmos com o que o outro pensa sobre nós é complicado, entendeu? Sim. Porque aí você começa, mas será? Mas sabe? E é muito legal o que eu vou falar agora, porque eu acho que o ser humano, a personalidade, o caráter, tudo forma essa pessoa, né? Com certeza. Então, assim, se alguém pensar que eu sou desonesta, isso vai me incomodar. Uhum. Só que se eu não sou desonesta, e eu sei que eu não sou desonesta, e eu Sim. tenho essa consciência, Sim, não vai me incomodar. sim, Porque as exatamente. pessoas que eu convivo, as pessoas que eu gosto, as pessoas que eu trago para junto de mim, Sim. elas conhecem quem é a Cris. Elas sabem quem é a É Cris. o autoconhecimento. Né? Eu tenho esse autoconhecimento e eu não tenho a menor preocupação em achar, será que está pensando isso? Será que está pensando aquilo? Não. Sim. Agora, existe uma outra necessidade de imagem que é o que a gente acabou de abordar e que a gente está abordando, Sim. porque esse assunto é assim, ele é bem complexo. Mas é o que a gente fala, né, Cris? A questão é assim, a questão da preocupação, não no sentido, tipo assim, o que eu estou comunicando importa para o outro, importa para todo mundo, no sentido? Importa sim, Sim. porque você tem que estar comunicando o que você quer, mas não é no sentido de julgamento, porque aí a gente entra em outro assunto. Sim, Porque quando a pessoa te sim. julga, te critica, tá ali... É outra coisa. Aí é muito triste, né? É outra situação. E aí, Exatamente. falando sobre o assunto ainda, é você fazer um comparativo também, né? Você vê essas duas mulheres, né? Essa toda romântica, né? Toda acessível. Sim. E essa outra mulher mais dura, assim, aparentemente. Aparentemente. É a né? imagem, exatamente. E aí, a gente tem que fazer um joguinho de adivinha. Quem que é a diretora da empresa multinacional? Sim. Será que alguém vai falar que a moça está de vestido? Sim, Não. infelizmente. Então, é sobre isso. É sobre isso. É sobre isso que a gente está falando. É sobre isso que a gente né? está falando. Por muitas vezes, essa pessoa, essa diretora, uma professora, uma Sim, engenheira, não importa. Ela precisa entender que ela tem uma imagem que ela transmite e essa imagem dá confiabilidade para ela, ajuda, né? E é isso. Bom, vamos lá, vamos para outra pergunta. Vamos lá.
O que é comunicação de imagem? Então, a comunicação de imagem é bem isso tudo que a gente está falando. É o que a gente realmente está comunicando com a nossa imagem. Por exemplo, é o que eu te falei da estatística, né? Você olha para alguém, você olha para uma pessoa, você já cria uma impressão, você tem uma imagem dela. E isso, gente, é em tudo. No local que você frequenta, não só das pessoas. Se você vai num shopping, se você vai numa casa, se você... Um objeto que você vê, sim, tudo está comunicando, sim, algo com você. E você consegue comunicar todas essas questões com cores, né? A cor comunica, a cor fala, as linhas, a textura. Então, são várias questões que está comunicando. Então, é muito importante a gente valorizar essa questão da comunicação, da imagem. Por quê? Porque realmente eu percebo que, principalmente agora nesse mundo que a gente está vivendo, que a gente é muito visual. Você está no Instagram, gente, é segundos, você está passando ali, rolando o feed, você, em questão de segundos, você sabe o que você quer ver, você sabe o que você não quer ver. Sim. Gente, é muito rápido, é impressionante. Então, se você quer se sobressair nesse mundo que virou uma selva, que é de imagem mesmo, sim, você precisa realmente comunicar o que você quer. Entendeu? Sim. Faz sentido para você? Faz, total. Faz sim, bem legal. Vamos lá, eu vou falar uma coisa pessoal, né? Assim, eu, Cristiane, eu gosto de roupas, eu gosto de me sentir à vontade, né? Então, vamos lá, fazer uma mini consultoria aqui. Então, eu vou falar algumas coisas e depois você me dá um feedback. Sim. Tá? Só que antes a gente vai chamar o comercial. Tá bom? Meus amigos, meus irmãos, sou o pastor Roberto Pereira da Silva, coordenador da Convenção Cileb na região de Jabaquara, São Paulo. Sou também apresentador do programa Haja Luz, programa que vai sempre ao ar pela TV Cileb. Por esta razão, eu quero você comigo acompanhando, compartilhando, curtindo, sempre comentando o nosso programa. Programa que é feito para você e para a sua família. Haja Luz. É isso aí. Você tem um projeto de apresentar seu ministério, seus negócios ou seus eventos? Agora você pode dizer que chegou a sua vez. A TV Cileb te proporciona toda a estrutura para sua programação acontecer com sucesso. Já incluso direção de produção e apresentação de imprensa. Não percam esta chance. Venha para a TV Cileb você também. Informações: DDD 11 99228 7854 ou DDD 11 97486 9866. Aqui você encontra o apoio que você necessita. Convenção Cileb, ligados na videira. Pessoal, voltamos aqui e a gente vai falar sobre consultoria de imagem, né? Eu tenho, sim, noção e tal, só que, assim, existem algumas coisas que se sobressaem, que é a minha personalidade e assim, a maneira como eu gosto de me sentir, como eu me vejo, né? Então, vamos falar sobre consultoria de imagem, né? Eu sei que a minha silhueta, não que eu esteja infeliz, tá? Eu estou muito feliz com a minha silhueta, viu, gente? Só que, assim, eu sei que a minha silhueta é a seguinte: eu tenho um pouco o ombro um pouco mais largo, né? Porque quando o ombro ele é mais estreito, ele ajuda na questão da cintura, né? O quadril normalmente, nem sempre, também não é uma regra. Mas, assim, o meu ombro é mais largo. Eu sou toda larguinha, né? Meus filhos me comparam com um desenho lá
de uma moça da selva, que eu não vou lembrar o nome, mas é uma graça, e pior que parece mesmo eu. E é assim, só que eu gosto de usar regata, sabe? Eu gosto de me sentir à vontade. Eu sei que não favorece tanto, porque existe o jogo de luz e sombra, onde eu posso harmonizar melhor a minha imagem, né? Mas eu quero falar com você sobre linhas, porque assim, às vezes a gente põe uma categoria assim, silhueta ampulheta, aquela que toda mulher quer ter. Silhueta triângulo invertido. Silhueta quadrada. Quadrada ninguém quer ter. A gente até. Mas a verdade, né, que nós conversando, a gente. Assim, nós temos as linhas do corpo, né? Ninguém é 100% quadrado, ninguém é 100% triângulo invertido. Existe uma probabilidade, existe uma medição onde o nosso corpo se enquadra mais. Funciona assim, Cris. Deixa eu te falar. Por favor, você veio aqui foi para fazer isso, foi para me ajudar. Funciona assim. A gente antes tinha uma questão de padrões. O visagismo, essa nova consultoria de imagem que a gente aprende acadêmica, ela quebra um pouco dessas nomenclaturas. Né? A gente trabalha mais baseado em questões científicas e matemática, tá? Sim. Porque antes a pessoa falava assim, você tem o corpo triangular, você tem triângulo invertido, ela é ampulheta, ou formato de rosto, né? Quadrado, redondo, oval, enfim. Eu, Ivone, não trabalho com essa questão de formato de corpo ou formato de rosto. Eu trabalho com linhas, tá? E medidas, né? Exatamente. E as linhas e proporções, né? Sim. E aí, dentro disso, a gente consegue trazer essa questão da simetria, assimetria, e a gente vai, dentro disso tudo, entender... Gente, a gente precisa entender muitas questões antes da gente falar exatamente isso que você falou. Eu tenho o ombro mais largo, mas eu gosto de usar regata. Gente, pelo amor de Deus, por favor, de verdade... Não é uma regra, não se ingesse a uma regra. Isso é muito triste. Eu tenho que usar isso. Não. Quando você faz uma consulta... Só um parênteses. É muito gostoso a gente ouvir alguém capacitado falar isso, porque existem rótulos, muitos rótulos. Muito tristes. Existem pessoas que, além dela, assim, elas não se sentem bem... E acha que aquilo é o correto, esse é o padrão. Eu quero dar um adendo aqui, tá? Vou trazer uma professora, pesquisadora. Ela viajou a alguns lugares do mundo fazendo pesquisa, financiada pela USP. E ela vai falar muito aqui sobre costumes, né, de determinados lugares e regras, essas coisas que a gente está falando agora. Sim. E por muitas vezes, assim, eu gosto de tocar nesse assunto, né? Por muitas vezes as pessoas são críticas. Sim. E eu gosto da crítica desde que ela seja construtiva, né? Sim. Eu tô aqui, esse programa é novo, para mim é tudo novo. Eu acho que eu sou meio maluca, mas eu adoro a minha loucura, porque é assim que eu vou, é assim que eu sou, entendeu? E é assim que as coisas acontecem na minha vida. Tenho muita fé. Eu tenho muita fé, em primeiro lugar, né? Então, assim... Eu não acho legal a gente menosprezar ou fazer críticas que não vai edificar ou melhorar a autoestima da pessoa. Mas, Cris, a questão não é crítica. Ninguém está perguntando, me dá a sua opinião. Porque muitas vezes as pessoas estão aí realmente falando a sua opinião do jeito que quer, do jeito que não quer. Não é assim que funciona. Igual, por exemplo, o consultor de imagem, ele não vem para dar a opinião dele. A opinião dele, para te falar a verdade, nem conta. Não. A minha opinião, não quer dizer nada. A minha opinião, quando eu vou fazer uma consultoria, quando eu for fazer a sua consultoria, não importa. Os meus gostos pessoais não importa. Não são eles que estão em questão. Exatamente. Então, quando eu trabalho essa questão da consultoria, eu preciso entender porque as pessoas ficam achando que tudo eu tenho que disfarçar. Não, eu posso potencializar. Eu posso evidenciar o que eu tenho. Sim. E isso que é legal. Sim. Por exemplo, você tem os ombros largos. A gente precisa entender várias coisas. Não é simples assim, isso e aquilo. Eu tenho que fazer medições, tenho que fazer todo o cálculo e tudo. Mas você pode querer evidenciar qual é o problema. Tem pessoas que têm um quadril largo e quer evidenciar o quadril largo. Tem pessoas que não gostam de ter o quadril largo. E aí a gente vai disfarçar.
Isso dentro de todo um contexto, tanto facial, corporal, com o cabelo. E a gente usa toda essa ferramenta estética para a gente conseguir ou disfarçar ou evidenciar suas características positivas ou negativas. Sim. E aí eu sempre trago essa questão. É positivo e negativo para quem? É bonito ou feio para quem? Porque todos nós... Entendeu? Assim, né, dentro do meu trabalho, assim, o relacionamento que eu tenho com as mulheres, né, com as pessoas, sempre tem algo que incomoda. Sim. É normal, isso é normal até, sim, né? Então, se incomoda, então vamos disfarçar, vamos amenizar. Exatamente. Se esse ombro largo me faz sentir bem alguma coisa, vamos deixar ele à mostra, né? Exatamente. E não tem problema nenhum. E é muito bacana, porque o consultor de imagem, ele tem essa consciência de respeitar a pessoa que está ali, sim, entendeu? E trazer para essa pessoa, porque assim, é um autoconhecimento dela mesma e falar, você pode sim, por que não? Sim. Você gosta, te faz feliz? Então vamos melhorar e vamos deixar de um jeito bem bonito, sim, né? E a gente consegue trabalhar isso de várias formas, né? Essa questão da harmonização. Então, por exemplo, o que me incomoda muito é o modismo hoje. Por exemplo, um modismo que me deixa muito triste é assim. Por exemplo, estava na moda antigamente colocar silicone. Sim. Aí as pessoas iam lá, vou colocar silicone, colocava algumas vezes algo assim, exageradamente, que prejudicava a saúde, sem nenhum estudo, sem entender, simplesmente porque está na moda. Aí, por exemplo, agora, preenchimento labial. As pessoas vão lá e colocam um monte de preenchimento labial. Muitas vezes fica tão estranho que você olha para aquela pessoa e fala assim, gente, o que tá horrível aquilo, né? E a pessoa tá lá por quê? Porque é moda. E aí entra sobre o que você vinha falando, né? Existem as medições, as proporções, exatamente, a harmonia. Exatamente. Né? O pessoal fala muito hoje sobre harmonização facial, eu sou a favor, eu acho muito bacana. Sim. Qualquer procedimento que venha melhorar a sua imagem, claro, te fazer se sentir melhor, eu acho fantástico. Sim. Mas tem que existir a harmonia. Né? Tem que ter um porquê. Tem que ter um porquê. Isso. E tem que ser harmônico. Tudo sim, bem, você quer ter o seio enorme tá tudo bem. Tá tudo bem. Exatamente, mas tem que ter um porquê. Mas tem que ter um porquê. Exatamente. E assim, né? E tem que ter uma consciência, porque aquilo vai afetar a saúde. Isso, mas é isso, né? Que a questão toda é essa. Eu vou fazer isso por quê? Para quê? Eu quero comunicar isso. Gente, é o que você falou, também sou... Tanto que eu trabalho na área da beleza, né? Então, todos esses recursos estéticos, eu sou totalmente favorável. Harmonização facial, preenchimento labial, silicone, plástica, ou as técnicas que a gente usa que não são invasivas, né? Eu super indico. Só que de acordo com o quê? Por quê, pra quê, se realmente é isso que te faz sentido. Não por modismo. O modismo é triste, porque a gente vê muitas vezes as pessoas buscando algo para preencher algo em si, dentro de alguma coisa que é estético, e no final o que acontece? Ela continua se sentindo vazia. Ela continua se sentindo feia. Ela continua se sentindo com a autoestima lá embaixo. Por quê? Não é aquilo que vai preencher. Porque, na verdade, eu vou te interromper de vez em Fica quando, à vontade. assim, mas, na verdade, esse vazio assim, que você falou, é questão, assim, já entra o autoconhecimento. Sim. Né? Então, como eu falei aqui no começo, eu não sou uma pessoa de seguir moda. Às vezes a moda super me agrada, tem a ver comigo, e às vezes não, mas está todo mundo usando, não. Eu não gosto, para mim não fica bem, não cai bem. Só que o que me faz feliz é eu conhecer quem eu sou de verdade, sim, saber os meus gostos, respeitar isso, sim, respeitar. E assim, eu não consigo bancar ser a Ivone. Então, assim, desmistificar, assim, tirar de verdade aquele pensamento tipo, a Ivone, você é linda. Ah, então eu vou fazer igual. Apesar de a gente estar igual, nós não combinamos, viu? A gente não combinou. Mas o pretinho é básico, né? Então a gente veste. Então, desmistificar essa coisa, né?
tá um movimento muito bacana dos cabelos, sabe? As pessoas se assumirem e se sentirem lindas, né? Eu vi a menina do Big Brother, ela soltou aquele cabelo, ela tava loira, cabelo liso. Eu achei ela maravilhosa. Ela se tornou outra pessoa. Mas tudo bem também ficar com os cabelos lisos. Se é assim que você gosta de se ver, não tem problema nenhum. Sim. Né? E é muito louco isso, porque a felicidade, ela não está nas coisas externas. Né? Ela não está. A minha felicidade eu promovo. Né? E aí o negócio é mais profundo, né? Sim. Porque é para quem acredita, né? Eu acredito no meu lado espiritual, né? Eu acredito no meu lado emocional, psicológico, familiar, profissional. Então, assim, eu tenho várias fatias da minha vida onde eu posso cuidar e saber como cuidar e de como eu gosto. Né? Hoje, no meu salão, eu estou tentando deixar o mais parecido comigo, porque é o lugar onde eu vou ficar 8, 9, 10, 12 horas trabalhando e eu preciso me sentir à vontade ali. Né? Então, é esse tipo de coisa que tira o vazio. Eu acredito, né? Sim. Eu acredito. E tem um vazio aí que só tem um para preencher. Não dá para ficar buscando algo que os outros estão fazendo. Eu acho que você tem que se conhecer, você precisa se entender, você precisa valorizar seus pontos positivos, né? E evidenciar esses pontos positivos, porque quanto mais você olha para o seu lado positivo, quanto mais você olha para as coisas boas que você tem, quanto mais você se conhece, quanto mais você entende o que você tem, você consegue transmitir o que você quer. Por exemplo, meu cabelo é cacheado, muitas pessoas estão passando por transição capilar agora, saindo dessa química, entender como funciona esse meu cabelo, como eu posso cuidar desse cabelo, quais ferramentas, quais produtos eu posso estar usando para deixar o cabelo do jeito que eu gosto. Sim. Né? Então, é essa questão do autoconhecimento que a gente precisa ter. Igual, por exemplo, eu conheço várias mulheres que fez preenchimento labial e é maravilhoso. Muitas pessoas até me perguntam se eu fiz preenchimento labial, mas não fiz. Me perguntam também. O pessoal tira barato, assim mas mesmo. nem um preenchimentozinho na boca. Não fiz. Assim, não fiz porque não é que eu não concordo, não, porque realmente não preciso. Mas se eu precisasse, eu achasse que fizesse sentido para o que eu quero, eu faria. Qual o problema, sim? Exatamente, mas é exatamente essa questão que eu tento trazer. Realmente o porquê e o pra quê. Sim. Entendeu? Porque se você não tem um porquê e não tem um pra quê, eu acho que não faz sentido. Só por copiar, só porque é moda, só porque o outro fez, ou porque eu ganhei. Muitas vezes, hoje, parcerias, as pessoas ganham e começam a fazer coisas só porque ganhou. Eu falo, gente, não faz sentido. Não é por aí. Não é por aí. Não. É bem legal. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre personalidades, né? Sobre... Perfil comportamental. Perfil comportamental. Tá. Então, Cris, eu me formei em analista de perfil comportamental, né? Eu falo análise de perfil comportamental porque eu me formei como analista realmente de perfil comportamental também. Na faculdade a gente estuda como temperamentos, né? Sim. Eu acredito que as pessoas vão entender muito mais como temperamentos, que a gente sempre falava sanguíneo, colérico, fleumático ou melancólico. E até as pessoas que não conhecem fleumático, sanguíneo, melancólico e colérico, elas falam, nossa, o temperamento dessa pessoa é assim. É assim, exatamente. Nossa, ela tem um temperamento forte. Então, já ouviu falar sobre temperamento. Sim. E é um tempero mesmo, né? Vamos combinar que é um tempero. Então, só que eu, Ivone, trabalho com o perfil comportamental. Eu não trago esses nomes, eu trabalho como comunicador, o executor, o analista e o planejador. Então, eu tenho até algumas lives no meu canal, né, no Instagram, que eu explico um pouco mais, eu falo um pouco mais desse assunto, se alguém quiser me seguir, ver os conteúdos a mais sobre isso, é só me seguir, é Ivone Lopes Oficial. E aí eu falo um pouco mais sobre isso. E existe 4 perfis. E eu vou trazer isso, porque se a gente for começar a falar disso, é um assunto gigantesco. Sim. E já está convidada para... mas eu vou trazer isso, que é uma introdução que vai todo mundo entender. Existem 4 perfis. E o que a gente precisa entender? Todos nós têm os 4 perfis. Sim.
Só que alguns mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos, tá? Então, por exemplo, normalmente uma pessoa comum, ela vai ter de 2 até 3, possivelmente. Raramente alguma pessoa tem os 3 desenvolvidos. Mas a gente tem os 3. Por exemplo, você vai comprar uma roupa. Sabe, eu falo que é o dia do seu... Você está no seu dia do temperamento tal. Porque você vai lá na loja, você compra uma roupa e depois você volta para casa e fala, não tem nada a ver comigo. Nossa. Aí você está com aquele... Eu brinco assim, você está com o temperamento que é o seu quaternário, terciário. Não, eu tenho 2 calças lá que eu tenho certeza que eu estava 100% criativa. Exatamente. Porque é tão colorida, tão assim... E eu não sou muito de muitas cores, de muito, sabe? Sim. E eu falo, não, eu tava muito criativa nesse dia, porque quando eu vou usar essas calças... E aí, quando ela traz, gente, só para vocês entenderem, porque nós duas estamos conversando com o papo aqui, vocês devem estar ficando perdidos. Ela falou criativa. Quem falou criativo, né? A gente falou comunicador e a gente falou... O sanguíneo, né? É a mesma coisa. E o comunicador é uma característica. Então, todas essas coisas que a gente está falando são características de cada perfil. Exatamente. E tudo isso pode ser bom e pode ser ruim. Então, depende de como você tempera isso. Então, é muito legal a gente entender que a gente tem os 4 perfis e alguns mais desenvolvidos e outros menos desenvolvidos, tá? E, normalmente, a gente tem 2 mais desenvolvido. Normalmente, algumas raras pessoas têm um e algumas raras pessoas têm 3. 4 não tem ninguém. Até então, né, a gente essa formação que a gente fez, ela tem muitos anos, ela tem 97,7% de assertividade, algo assim muito surreal, de incrível de assertividade. Então, é muito assertivo mesmo quando você entende o seu perfil. E aí que você consegue trabalhar. E aí a gente, na consultoria de marketing, a gente consegue trazer um pouco de entender esse perfil e ver se realmente a pessoa quer comunicar esse perfil que ela tem mais desenvolvido ou não. Ou se ela quer comunicar um dos outros perfis que ela tem. Sim, eu acho interessante a gente falar sobre o que há de positivo em conhecer, né? Em conhecer o seu perfil. Sim. Porque, assim, dentro dos perfis existem as qualidades, né? E existem aquelas coisas que a gente chama de defeito, né? Sim. Porém, que é normal, né? Não, eu vou trabalhar isso daqui, eu vou virar... Não, mas você consegue trabalhar. Mas o que eu falo, Cris, é tipo assim, eu sempre falo pontos positivos e pontos negativos. Exatamente. Né? Porque não é defeito, são pontos positivos e negativos. E como eu disse, talvez o ponto negativo para você é positivo para mim. Sim. Então depende de cada experiência, depende de cada um, depende do universo de cada um. Sim. Depende de tantas questões que não tem muito de ruim ou bom. E dentro disso a gente pode ter esse autoconhecimento e saber o que a gente realmente pode valorizar e o que a gente pode minimizar. É isso aí. Entendeu? É isso que... Assim, só complementando o que você estava falando. É bem isso mesmo, né? É questão de você valorizar aquilo que vai te favorecer, né? Uhum. E minimizar aquilo que às vezes não te favorece. E a questão do perfil comportamental, eu falo que ajuda muito na questão da convivência. Isso me ajudou muito no meu casamento, depois que eu fiz a análise de perfil do meu marido e eu fiz a minha. E aí eu entendi, a gente tem perfis totalmente antagônicos. Gente, é impressionante. Ele tem um perfil, eu sou o avesso dele. E depois que eu entendi o perfil dele e ele entendeu o meu, que a gente conversou sobre esse assunto, eu comecei a entender tantas coisas, eu comecei a perceber que, assim, ele não era estressado, não era comigo, ou ele falava de determinada forma, não era comigo, ele é assim na vida. Ele é assim, e eu sou o contrário, eu sou mais calma, eu sou mais... Eu sou analista planejadora, então eu gosto de planejar, de deixar tudo certinho, de rever. Eu gosto de planilha, eu gosto de planejamento. Para mim tem que estar tudo planejadinho para mim ir lá e fazer. Se um horário é aquele, eu quero chegar naquele. O meu marido, ele é um executor comunicador. É aquele trator, ele não tem paciência, vou lá e faço. Tenho que fazer isso.
Tá bom. Eu me identifico com ele. Exatamente, ele pega e faz. Eu não, eu tenho que ler um manual para entender, para fazer. Não, vamos fazer. No final a gente vai se ajustando. É. E quando você entende essa diferença de um com o outro, A gente você passa fala, a respeitar e a super entender. Fala, ele é essa pessoa. ele é assim, e aí você começa a rir até. E para você aceitar, Sim. já fica mais fácil. Ele é essa pessoa. E o que é né? mais gostoso é quando você consegue complementar. Sim. E aí você entende, você tem esse conhecimento e você fala assim, poxa, você é assim, mas eu sou assim. Se a gente juntar essa característica sua, que é muito positiva, e eu junto com essa minha característica, que também é positiva, eu posso te ajudar. Entendeu? Eu te ajudo nisso e você me ajuda nisso. Então, por exemplo, uma vez a gente teve uma experiência de montar um guarda-roupa juntos. A gente fez isso por 2 vezes. A primeira vez a gente foi mais do jeito dele, que executou, que ele já pega, desmancha tudo e vai fazendo. Só que muitas vezes ele precisa o quê? Refazer. Porque ele vai na intuição e tem que refazer. Eu não. Separo parafusinhos, leio o manual, quero separar tudo primeiro para depois fazer. Na segunda vez que a gente foi montar um guarda-roupa junto, que a gente já entendia o perfil do outro, a gente somou. Ele falou, não, separa o que a gente vai fazer e aí você me fala que eu já faço. A chance de erro é menor, então a gente conseguiu fazer isso muito mais rápido. É bem legal. Eu sou daquela que eu pego o prego, o martelo, e já vai fazer. Lá, filha, eu não quero saber, eu quero ver o guarda-roupa montado. Montado. Como? Eu não sei, mas vai montar. Vai dar um jeito, você vai se ajustando. Então porque você eu tenho uma aflição de ter alguma coisa para fazer e, tipo, ter que esperar. Ai, calma, isso não é assim. Nossa, isso é uma coisa assim que me incomoda muito, porque eu sou daquela de pôr a mão na massa e fazer. Sim. Mas é bem legal esse papo. Deixa eu te fazer uma outra Esse pergunta. assunto a gente vai embora e Eu vou te fazer uma pergunta muito comum para nós, visagistas, terapeutas. É muito comum. E eu acho interessante trazer isso aqui, entendeu? Porque, assim, vai esclarecer muito bem. As pessoas me perguntam assim, o que é visagismo? Tá. E você conhecer o formato do rosto e cortar o cabelo? Sim. Como é que é essa história aí? Ai, gente, isso é muito engraçado, porque assim, todo mundo que fala visagismo fala, você é visagista? Ou então te confunde com paisagista, Paisagista, que é o mais comum. É mais comum ainda, é verdade, que tem pessoas que nem conhecem o que é visagismo. E aí, mas normalmente quem conhece fala, você faz o corte de cabelo de acordo com o formato de rosto, né? Gente, isso é uma coisa que faz parte da consultoria, que faz parte do visagismo. Mas isso é uma... Nossa, é tão pouco isso. É uma das coisas que a gente faz. E eu, igual a gente estava falando, eu não trabalho o formato de rosto, porque formato de rosto... Gente, me desculpe, pessoas, mas formato de rosto não existe. Eu nunca consegui pegar um formato quadrado e encaixar no rosto de alguém. Eu nunca consegui pegar um formato redondo e encaixar no rosto de alguém. Eu nunca consegui fazer isso. E isso foi uma das coisas, Cris, que me deu muita dificuldade quando eu fui estudar o visagismo, né? Eu falei, gente, eu nunca vou conseguir trabalhar com isso. Porque eu nunca enxerguei uma forma no rosto de alguém. Deixa eu só dar aquela máscara de pi. Eu não sei o que você pensa sobre aquilo. Sim, eu posso falar também. Porque assim, na universidade nós aprendemos... Sim. Eu achei muito interessante. Eu achei que, para a época que foi feita, que foi inventada, a pessoa que... Eu achei muito legal, assim, muito interessante. A máscara de pia, ela é usada até hoje. Sim, para os mas é mais cirurgiões. Isso, exatamente. Né? Ela é mais voltada. Plásticos, ela é mais voltada para essa. Sim. Só que para o visagismo também. Mas assim, na verdade, é como você estava falando. Não encaixa no rosto de ninguém. Não encaixa, aquela máscara não encaixa. É muito raro alguém que Gente, encaixa. pelo amor de Deus. E aí as pessoas ficam frustradas, porque, meu Deus, eu não tenho um padrão de beleza, nossa, eu não me encaixo no... Aí você fica assim, eu tenho rosto quadrado? Não tenho rosto quadrado. Nossa, eu tenho rosto redondo? Não tenho. Nossa, meu rosto não encaixa na máscara. Então, o que acontece? Então, é isso que é o lindo nisso. Por isso que eu amo essa nova forma de entender essa consultoria, essa nova forma de trabalhar com o visagismo. Porque a gente não trabalha nada disso, a gente trabalha linhas. E aí, dentro das linhas, a gente consegue
gente, um universo. Igual, por exemplo, antes falavam que o meu rosto é quadrado. Gente, quando que o meu rosto é quadrado? Tudo bem, a parte de Eu diria que seu rosto é quadrado. Então, sim, mas as minhas linhas inferiores, realmente, elas são bem quadradas, elas são bem marcadas. Mas as minhas linhas superiores são extremamente redondas. Elas são arredondadas. Aí vai falar, não, então você tem o formato coração. Gente, mas como que um coração é quadrado aqui? Não. O coração de amor é uma coisa. Exatamente. E o coração de verdade é outra coisa. Exatamente. E o seu rosto não tem nada a ver, né? Porque eu vejo formato coração, formato... Não encaixa. Infelizmente não encaixa. Aí, beleza. Aí você me pergunta, Ivone, mas então, vou voltar no que você me perguntou, né? Visagista faz isso, né? Vou voltar, porque senão o pessoal vai ficar perdido aqui. Então, as pessoas achavam que o visagista era só isso. Eu corto o cabelo de acordo com o formato de rosto. Primeiramente, gente, não é isso, não é só isso. Não é só isso. A gente consegue trazer o melhor corte, a melhor maquiagem, o melhor croquis de maquiagem para você, a melhor cor, técnica de mechas. Por exemplo, nossa, gente, isso é terrível. Por exemplo, tá na moda agora fazer o recontour. Sim. Quer fazer aquela mecha mais clara na frente. Sim. É lindo? É lindo, mas é lindo para quem? Você quer harmonizar, você quer evidenciar, o que você quer fazer com o seu rosto? Exatamente. Aí, por exemplo, vou dar um exemplo aqui que as pessoas vão entender. Quando a gente trabalha o visagismo, a gente trabalha muito a questões de luz e sombra, né? O que é a luz e o que é a sombra? Tudo que é luz evidencia, tudo que é sombra a gente diminui, disfarça. Então, por exemplo, se a pessoa tem a testa, né, que é a parte superior maior, tem pessoas que gostam e quer evidenciar. Ok, se eu tenho uma testa maior, meu terço superior é maior e eu quero evidenciar, se eu fizer essa mecha, ok, vai evidenciar, vai realçar ainda mais. Agora, se eu não gosto, gente, eu não gosto, eu quero, não, acho feio, me sinto mal, me incomoda. Aí eu venho e faço essa mecha mais clara, o que eu estou fazendo? Eu estou aumentando. A pessoa já não gosta. Como que eu vou evidenciar mais algo que ela não gosta? Então, são detalhes que as pessoas... É o que eu falei da modinha. As pessoas vão na moda e simplesmente vai fazendo por manada. Vai no embalo e já era. Exatamente. Vão fazendo as coisas por manada e não faz sentido. Ah, beleza, mas eu quero ser loira. Tudo bem, você pode ser loira. Mas a gente pode deixar a partezinha... Talvez uns 3 dedos, 4 dedos, um pouquinho mais escuro e a gente clareia a outra parte. Sim, ou então clareia a parte inferior. Exatamente. Né? Tem tem toda uma técnica, exatamente. Né? Tem todo um... Então, o visagista é muito além de um corte de cabelo para um formato de rosto. E a gente também não trabalha só a questão do rosto, cabelo. A gente também trabalha a questão da vestimenta, a questão dos acessórios, em questão de proporções. E aí eu sempre falo, aí a gente sempre né, vou trazer eu e os visagistas hoje que são universitários, né? A gente trabalha a questão matemática. Sim. Né? A gente faz se for o desejo do cliente. Gente, vou só dar um adendo aqui, Cris, é assim, ó. O que a gente faz? O que eu faço? Eu faço algo, eu faço uma consultoria para chegar no seu objetivo final. Mas esse objetivo final só pode ser de acordo com o seu desejo, o que você quer transmitir. Não existe nenhuma consultoria de imagem, não existe nenhum corte de cabelo, não existe nada que você vai fazer se eu não souber o seu desejo. Entendeu? Sim. Por exemplo, não adianta, como que eu vou fazer alguma coisa... Por mais que existam as medições matemáticas, beleza, eu vou fazer as medições matemáticas, as harmonizações, para ver o que vai ficar mais proporcional, vai ficar mais harmônico ou não, mas eu preciso entender o seu objetivo final. E aí entra o autoconhecimento, né? Exatamente. Aí entra essas coisas, porque por muitas vezes, e isso também é uma coisa muito comum, né, no nosso meio, as pessoas elas se sentem inseguras, né? Se sentem inseguras em relação à sua imagem. Sim. Ai, mas será que tá bonito? Mas será que vão gostar? Será que, sabe? Então, eu acho que nessa consultoria, né, que você faz, Ivone, é muito bacana. E é uma coisa que eu pratico muito no meu salão também, é conhecer a pessoa, Sim. sabe? Conversar, conseguir sentir a pessoa e deixar aquela pessoa muito à vontade para ela dizer o que ela gosta. Sim. Como ela se vê, como ela se sente feliz. Sim. Né?
Porque... Entender realmente o que essa pessoa quer. Porque muitas vezes a pessoa traz uma foto e fala assim, eu gostaria de fazer isso daqui. Mas, por exemplo, o que você está gostando nessa foto? Porque muitas vezes é a cor, talvez é como aquele cabelo foi finalizado, talvez é a ondulação, talvez não é nem o cabelo, é a pessoa, a pessoa que está na foto, a atriz, a modelo, seja... Ela banca aquele corte. Exatamente. Mas ela talvez a pessoa banca goste... aquela imagem, ela Exatamente. veste, ela se sente bem e ela transmite. Porque a imagem... Algo que você está gostando. Você está gostando do que ela está transmitindo. Aí você precisa Isso não entender. significa que quando você fizer aquilo, você também vai transmitir a mesma coisa. Sim. Né? E é muito interessante isso, porque normalmente as nossas clientes, até alguns masculinos que eu tenho, que são poucos, mas são clientes fiéis, eles vêm com foto, ou as clientes vêm com foto. Eu falo, primeiro, assim, né? Muito bonito, né? Sempre é muito bonito, porque aquele cabelo é produzido. Não tem foto de revista, não tem foto no Insta, em rede social de cabelo que não tenha sido preparado, né? Sim. Então, aí primeiro precisa entender a textura do cabelo, precisa entender a quantidade do cabelo, precisa entender a cor do cabelo, e aí também o formato do rosto, entendeu? É toda uma situação. Sim. E aí eu começo a explicar, falo, não, o corte realmente está lindo, né? Ele foi muito bem finalizado, né? Assim, a escova está perfeita e tal. Só que eu procuro mostrar para minha cliente assim, a textura do seu cabelo é diferente do dela. Sim. Ela tem muito cabelo, então esse efeito ficou assim. E você tem menos cabelo. Então, tudo bem, você quer seguir essa inspiração? Essa inspiração é isso que você quer? Por que o cabelo tão curto se você preserva tanto ele comprido? Por que o motivo dele tão curto agora? Porque às vezes é só um momento. Sim. Sabe aquele momento que a Cris criativa vai na loja e compra a calça toda colorida? Que eu acho linda em algumas pessoas, mas eu não me vejo. Sim. E eu já vesti essas calças algumas vezes e eu não consigo bancar. Eu não consigo sair pra rua com elas. Sim. Né? Não te representa. Não me representa, é isso mesmo, né? Então é bem legal, é muito louco isso. Vamos para outra pergunta aqui, Ivone. Enquanto você vai vendo aí, Cris, vou falar. Muitas vezes, quando a pessoa traz uma foto, eu peço muitas referências de foto na minha consultoria. Eu acho muito importante as fotos. Só que é realmente necessário você entender o que o seu cliente está enxergando na foto. Porque dentro de uma fotografia, é o que eu estou te falando, tem muita comunicação ali daquela imagem. Talvez a pessoa goste da postura que aquela pessoa tem. Talvez a pessoa goste de como aquela pessoa se porta. E ela gostaria de se portar como aquela pessoa. Então, a pessoa vai e fala assim, nossa, eu vou cortar meu cabelo porque eu vou ficar igual aquela pessoa. Só que a comunicação da imagem, ela não é só um cabelo. Ela não é só uma maquiagem. Ela é um contexto. Eu lembrei de uma coisa, me perdoa. É isso que é o sensacional quando você está vendo aquela foto. Sim. E aí, dentro dessa consultoria, você precisa realmente conversar com o seu cliente e falar com ela, olha, você gosta de como ela se porta, você gosta da postura dela. Então, beleza, você quer trabalhar isso? Vamos trabalhar. E aí você entende tudo isso e aí você entrega realmente o que o cliente quer, o que o seu cliente deseja. Porque não adianta eu só fazer um cabelo e achar que a pessoa vai sair dali satisfeita, porque ela não vai. Eu lembrei de uma coisa muito engraçada, né? Porque até eu me tocar que eu não era aquelas modelos que vestem as roupas nas vitrines, demorou um pouco, sabe? Então, eu vi aquelas roupas que normalmente é manequim 36, 38, e ali vestida tudo certinho, eu achava a roupa maravilhosa, e lá e comprava. Né? E assim, normalmente acima do peso, né? A minha silhueta diferente, etc e tal. Eu colocava, eu falava, caramba, mas era tão bonita essa calça, essa blusa era tão bonita. E até eu entender que eu não era o manequim que estava ali, né? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso, né? Porque assim, não vão... Eu acho bem legal também, tá tendo um movimento plus size, né? Onde as modelos desfilam, mostram roupas assim bem atuais, bem bacanas, e até as lojas hoje estão investindo mais. Sim. Né? Porque assim, eu acho engraçado e interessante
Nós somos brasileiras, né? As nossas formas são maiores e tal. E aquelas roupas minúsculas. Às vezes você vai comprar alguma roupa e até um movimento, assim, vou fazer até um protesto aqui. Porque você vai comprar roupa, vai até o 44, como assim? Né? Como assim? Não, gente. E é muito importante quando você vai escolher uma roupa, ela realmente te vestir, né? Sim. Ela não ficar te apertando, porque Incomodando. realmente incomodando. Então é muito importante você comprar roupa que realmente te serve. E aí, mas assim, Cris, é exatamente isso que você está falando. É você ver aquela roupa, você entender o seu corpo, entender o que fica bom em você, e a partir daí você vai começar a fazer compras assertivas, né? Você vai entender da sua pele, então você vai começar a comprar cosméticos para sua pele mais assertivo, né? Você precisa entender, minha pele é oleosa, minha pele é seca, minha pele é mista, tá? Qual base eu vou comprar, né? Meu cabelo é oleoso, qual cosmético que eu vou comprar para isso, né? Qual cor eu vou usar em tal lugar, qual estampa eu vou usar. Existe uma gama de ferramentas para a gente adequar a nosso estilo, Sim. né? As nossas características físicas e, né? Sim. E assim, muito legal. Nossa, passou, eu tenho um monte de pergunta, porque assim, essa é um assunto que eu sou apaixonada. Aliás, sou apaixonada por tudo que diz respeito à beleza. Eu gosto de ver a beleza no outro, eu gosto de proporcionar isso, sabe? Então, assim, esse assunto foi maravilhoso. O programa está acabando. Ai, meu Deus, que rápido. Eu gostaria de dar um recado, né, para o pessoal que me segue aí. Cristiane.marley, meu Insta. Me segue lá nas redes sociais, a gente vai ter muito mais novidades, né? Tem o salão que fica na Vila Prudente. Pode falar de você também, Ivone. Gente, me segue lá nas minhas redes sociais. No Instagram, estou como Ivone Lopes Oficial. Estou como Ivone Lopes Oficial. Dentro do meu Instagram, vocês conseguem achar site, meu Facebook. Eu tenho live toda semana, era para estar tendo live hoje, mas hoje eu estou aqui com vocês, então minha live passou para amanhã. Eu tenho live toda semana. Tem meu canal no YouTube, que sai vídeo toda semana também. Então, se vocês quiserem saber mais sobre esse assunto, me segue lá, @Ivone Lopes Oficial. E a consultoria de imagem, gente, só para vocês entenderem, ela não precisa ser uma consultoria só completa, tá? Eu trabalho com a consultoria completa, que a gente trabalha todas as questões, cabelo, maquiagem, vestimenta, mas também tem as consultorias parciais. Por exemplo, só consultoria facial, que a gente identifica corte, cor, ou então, se vocês quiserem fazer só uma consultoria de reconhecimento, por exemplo, entender seu perfil, ou se você quer só entender seu tipo de cabelo, como cuidar do seu cabelo. Então, a consultoria, ela abrange muitas coisas. Muitas coisas. E muito obrigada, Cris. Eu que agradeço. Né? Muito obrigada. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Espero que tenha agregado a vida de vocês. E em breve podemos bater mais papo, né? Porque tem muito assunto para falar com vocês. Como eu falei, assim, eu não fiz nem um terço das perguntas que eu separei para a Ivone, porque além de serem perguntas pertinentes, né? Assim, são perguntas que normalmente as minhas clientes, as minhas amigas me fazem, então é uma maneira de explanar isso aí para todo mundo. Então ficou muita coisa, tá? Já vou deixar um convite aí para você. Não sei, o mês que vem, outro mês, porque tem uma agenda, né? Graças a Deus, assim, Deus está abençoando. Também quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi muito bacana, foi de grande valia, né? Essa troca é importante, é muito importante, né? A gente agrega na vida das pessoas e as pessoas agregam na nossa vida, né? Sim. E é isso, né? Minhas considerações finais, eu quero agradecer a Deus por mais um dia viva, né? Que eu tive com as pessoas que eu amo. Minha família, meus amigos, minhas clientes. Um beijo no coração de todo mundo. Até o próximo programa. Tchau, tchau. Nova Previdência. Pode perguntar.
E essas pessoas que recebem aposentadoria rural sem nunca terem trabalhado no campo? A nova Previdência combate fraudes como essa. Só quem tem direito mesmo vai receber. Tá, e como é que vai ficar para os mais pobres? A nova Previdência equilibra as contribuições. Quem ganha menos vai pagar menos. Quem ganha mais vai pagar mais. Essa é a verdade. Nova Previdência. É para todos. É melhor para o Brasil.